Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre alguns nomes que, na minha opinião, podem vir a ser boas alternativas para o Cruzeiro no ano que vem, muito mais nessa opção de ataque, né? Tanto de ataque de centroavante, de ponta, de velocidade, que não tem sido muito aproveitados e que pode ser uma alternativa para o ano que vem, quanto também de um volante do futebol argentino que eu acho bem interessante, quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês então, para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próximo. Bom, então eu já quero começar falando aqui sobre o volante, o Kevin Gutierrez, ele que tem 26 anos de idade e já foi especulado no Cruzeiro na janela de agosto, tá? Então até por conta disso eu trago aqui mais uma vez essa opção, porque já foi um nome procurado pela atual gestão do Cruzeiro, que tem contrato então com Defensa e Justiça do futebol argentino até o final do próximo ano, então para sair tem que ter essa compensação financeira. Vale lembrar que quando o Cruzeiro procura ele não tinha renovado o seu vínculo com a equipe do Defensa, então ele só tinha vínculo até o final desse ano, mas foi prorrogado por mais uma temporada, né? Nesse ano, então, 35 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ano passado também com mais 46 jogos, 4 gols e 3 passes. É óbvio que não são muitos números de gols e assistências, mas vale lembrar que ele é um volante de marcação, como por exemplo o papel que faz hoje o Matheus Jussa ali no meio de campo, o Felipe Machado. Podem ver que eles não têm 4, 5 gols por temporada não, tá? Jogador que surge na base aí então do Racing, passa também no ginásio do próprio futebol argentino, Rosário Central, Godoy Cruz e agora, né, no Defensa e Justiça desde 2021, tem crescido bastante de produção, jogando Sul-Americana, Libertadores pela equipe, onde nesse período, né, foram mais de 100 jogos, 5 gols e 7 assistências. Acho sim um bom nome, acho que se chegasse agregaria muito, só não acho que é um nome para você pagar 15, 20 milhões de reais. Talvez uma pequena compensação financeira, 6, 7, 8 milhões, tudo bem. É um jogador que já não é tão jovem, né? Tá com 26 anos. E eu acho que pelo estilo de jogo dele, poderia sim agregar a equipe do Cruzeiro. Se você concorda comigo, pode deixar também a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem um recado aqui para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar esse palpite aqui que deu muito certo nessa última rodada, que teve várias partidas, né? Futebol brasileiro, futebol europeu, com vários jogos de Copa, e o pessoal se deu muito bem, quem já está fazendo parte do grupo VIP lá no Alex Dicas. E vou deixar aqui então para vocês o link embaixo na descrição do primeiro comentário fixado, que por lá você vai ter acesso então ao grupo VIP com várias dicas diárias de apostas, com valores a partir de que você pode começar a apostar, né? 10, 15, 20 reais, tendo essa boa possibilidade de retorno. Então o link do grupo VIP vai estar aqui embaixo para você começar. Bom, falando também em futebol argentino, tem outro jogador que joga com Kevin Gutierrez também no Defensa e Justiça, que é um dos maiores artilheiros da atual edição do Campeonato Argentino, que é o Nicolás Fernandes, ele que é um centroavante fixo mesmo, tá? Tem seus 27 anos de idade e vive uma boa fase na sua carreira. Para você ter uma ideia, somando a atual temporada, ele soma 46 jogos, 23 gols marcados e 3 assistências, ótimo desempenho realmente do atacante. Na Liga do Futebol Argentino ele tem 11 gols marcados e o Vasco fez algo parecido, né? Quando trouxe o Veguete lá do futebol argentino, ele era o artilheiro da Liga lá com o Belgrano, ele tinha 14 gols. E no caso o Nicolás Fernandes atualmente tem 11, né? Já se passando em algumas rodadas, então é um dos artilheiros também do futebol argentino. Vale ressaltar também que ele já teve algumas voltas boas temporadas, porém é o melhor desempenho dele isolado nos últimos anos, né? Então é um jogador que, na minha opinião, se fosse para chegar, só se fosse com uma pequena compensação financeira, porque não temos certeza se ele vai continuar mantendo essa média. Ano passado, pelo próprio Defensa, 4 gols em 27 jogos, 2021, 9 gols em 44 partidas, além de 8 assistências pelo São Lourenço, ok, um time também que disputa, né, competições sul-americanas, um desempenho razoável. Aí pelo Defensa e Justiça, quando ele começa, né, profissional, teve um bom desempenho em 2018 e 2019, marcou aí nesse período, né, mais de 21 gols em 55 jogos, teve um bom desempenho, até aí para a equipe do São Lourenço. Acho sim um bom nome, acho que pode ser uma boa aposta e me surpreendeu bastante, né, o mercado no meio do ano, o Cruzeiro não ter contratado nenhum jogador sul-americano. Eu esperava, pelas notícias que tivemos, pelas próprias declarações do Pedro Martins, do Paulo André, que o Cruzeiro iria buscar algumas alternativas no futebol sul-americano, que não foi o que aconteceu. Mas com certeza tem uma lista, né, de nomes que o Cruzeiro deve monitorar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você achou, né, dessa dupla de argentinos? Tanto do Nicolás Fernandes, artilheiro do Defensa, um dos artilheiros do futebol sul-americano, com 23 gols na temporada, e também o Kevin Gutierrez, que seria uma opção, né, para volante e outra para centroavante. O Cruzeiro tem se precisar. Agora aqui quero falar sobre duas opções para o ataque, né, do Cruzeiro, que é a respeito primeiramente do Luciano, atacante do São Paulo, que tem 30 anos de idade, atua aí como um centroavante mesmo, né, seria essa opção que o Cruzeiro falta no seu elenco. É um cara que tem sim uma boa mobilidade,
não é um jogador que só fica parado, e no São Paulo nesse ano não está tendo aquele desempenho que já teve em anos anteriores. Vou deixar aqui para vocês, nesse ano então 57 jogos, 12 gols e 8 assistências, temporada passada com 21 gols em 59 jogos, números parecidos com quando ele chega, né, em 2020, com 21 gols também em 38 partidas, se não estiver enganado naquela época com o Fernando Diniz, né? Então é um atacante que, mesmo não sendo o melhor tecnicamente, já está somando aí mais de 60 gols pelo São Paulo, veste a camisa 10 e com certeza tem muita moral com a torcida, mas o São Paulo, dependendo da proposta que receber para o ano que vem, pode acabar negociando, né, o jogador que teve uma procura do futebol árabe nesse meio do ano e o São Paulo não quis negociá-lo. Só para você ter uma ideia, o São Paulo recusou nessa proposta por entender que era um cara importante para a sequência da temporada e que o camisa 10, inclusive, teria um aumento muito grande em relação aos seus salários, iria mais do que dobrar, de acordo com essa proposta do futebol da Arábia, e o valor para o São Paulo seria próximo da casa dos 18 milhões de reais, 16 milhões e meio a 18 milhões de reais seria o valor próximo disso, que é um valor alto, né, para um atacante de 30 anos. É aquela coisa, se o Cruzeiro oferece uns 15, talvez poderia ter negócio, só não sei se o Cruzeiro estaria tão interessado em pagar um valor de 3 milhões de euros, né, em um atleta de 30 anos, não sei também se seria tão sensato. Mas de qualquer forma, quem sabe não poderia ter uma negociação, é um nome que eu aceitaria tranquilamente no Cruzeiro, pela questão de que falta, né, centroavantes no mercado. Para o Cruzeiro então nem se fala, é um atacante que já passou também pela base do Atlético Goianiense, Avaí, joga pelo Corinthians em 2014, quando vai muito bem, e é negociado logo depois em 2016 ao Leganés do futebol espanhol. Até lembro de alguns gols dele por lá, 27 jogos, 4 gols, passa também na Grécia e no Fluminense. Pelo Fluminense foi bem, entre 2018 e 2019 teve uma passagem também com o Fernando Diniz, nesse período de 51 partidas, marcou 18 gols e 3 assistências, só no Grêmio que ele não conseguiu jogar. 2019 e 2020 pelo Grêmio, 36 jogos com apenas 8 gols e 3 assistências. Pode deixar aqui embaixo também o que você tem a dizer sobre o Luciano. Aceitaria no Cruzeiro, se fosse de graça? Ou ainda tendo que pagar nessa compensação financeira, fora os salários, não é um jogador tão barato. Bom, para terminar aqui, para completar, né, o vídeo, eu nem ia falar desse jogador, mas eu acho que pode ser uma alternativa também, a respeito do Marcos Paulo, nome que foi procurado em agosto de 2022. Por quê? É tão específico, né? Porque o Cruzeiro naquela época estava procurando um ponta no mercado para a reta final da Série B e trouxe o Bruno Rodrigues. Deu muito certo, sim, com toda certeza, e o Marcos Paulo não teve esse empréstimo junto à equipe do Atlético Madrid, porque o Cruzeiro estava na Série B e não queria pagar um valor tão alto, né, para os seus salários. Ele acabou sendo emprestado para um time da segunda divisão do futebol espanhol, para o Mirandês. Eu acho que era melhor ter emprestado para o Cruzeiro, viu? 15 jogos por lá, 2 gols e 2 assistências. Aí ele foi emprestado para o São Paulo nesse ano, empréstimo gratuito, com uma opção de compra no final do contrato, e não tem um salário altíssimo não, tá? É extremamente viável para o Cruzeiro, até mesmo na Série B, se fizesse um esforço. Nesse ano, pelo São Paulo, 29 jogos, 4 gols e 2 assistências, e não vai continuar para o ano que vem. É engraçado que ele chega, joga com uma certa frequência com o Rogério Ceni, depois tem algumas discussões seríssimas, né, com o treinador, ele é demitido e até antes dele ser demitido, o Marcos Paulo estava jogando como titular e fazendo gols. Aí depois chega o Dorival Júnior e ele perde espaço completamente no São Paulo e não deve jogar mais pela equipe, né, somando esses 29 jogos na atual temporada. É um nome que eu acho muito bom, se fosse um empréstimo gratuito com uma opção de compra já fixada. Por exemplo, um jogador jovem, 22, ano que vem 23 anos, chegar então sem uma compensação financeira e no final do contrato ter uma opção de compra de 4 milhões de euros, 20 milhões de reais. Eu acho que é um cara que tem potencial para começar sendo um bom reserva ali na ponta esquerda, como um segundo atacante também, e se valorizar aqui pelo Cruzeiro e deixando, né, esse valor fixado caso o Cruzeiro queira, né, comprá-lo em definitivo. Vale lembrar que, se eu não tiver enganado, ele até fez gol contra o Cruzeiro, tá? Lá em 2019, 2020, muito bem com o técnico Fernando Diniz. Naquela ocasião foram um pouco mais de 45 jogos, marcou 15 gols e outras 11 assistências, foi muito bom realmente pelo Fluminense. E olha que ele tinha 18 para 19, 20 anos, né? Muito novo realmente, até aí de graça para o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid por lá ele nunca jogou. Jogou lá no Famalicão do futebol português, 22 partidas por lá, não marcou nenhum gol no time principal. Então assim, eu acho que pode ser uma alternativa, não seria o nome que eu já pagaria 15 milhões de reais, mas para um empréstimo, pagando seus salários, que não é muito alto, e sendo uma opção de reserva na ponta, eu acho que é uma alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final, e o link aqui do grupo VIP do Alex Dicas no primeiro comentário fixado e na descrição. Valeu!